Olá, amigo internauta. A coluna Nó Tático desta semana vai trazer o jogo Cruzeiro e Vasco, jogo que vai valer a liderança do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o atual líder, o Cruzeiro o segundo colocado, ou seja, quem vencer o duelo vai terminar a atual rodada na liderança da competição. O Vasco tem um desfalque importante, o Cruzeiro tem algumas mudanças em relação ao time que venceu na última rodada do Figueirense. Vamos dar uma conferida aqui com a ajuda do Tactical Pad, como as duas equipes vão entrar em campo amanhã. Bom, no Vasco a ausência é o Juninho. Ele ficou gripado, não treinou durante 3 dias e aí o pessoal lá do Vasco achou melhor poupar o Reizinho. Com isso, quem ganha a vaga é o Felipe Bastos, que assim como o Éder Luiz, tiveram aí seus contratos renovados. O Vasco adquiriu os 2 jogadores em definitivo, então o Felipe Bastos herdou a vaga do Juninho Pernambucano. A única dúvida do Cristóvão Borges, a gente vai ver aqui agora no Tactical Pad, é qual será o posicionamento do Felipe. Vamos aqui pra gente entender um pouquinho. No gol, o Fernando Praz, a linha de zaga, o Fagner, o Dedé e o Rodolfo. Aí a dúvida. O Felipe provavelmente deve continuar na lateral esquerda. Com isso aí o Felipe Bastos faz essa função aqui de terceiro homem, de olho no Souza e avançando um pouquinho. Mas o Cristóvão pode optar pelo Felipe como apoiador para auxiliar o Diego Souza. Se isso acontecer, sai o Felipe Bastos e entra o Thiago Feltri. Mas acredito que a função tática deve ser essa aqui. O meio-campo, então, o Rômulo como primeiro homem, dando combate no Montilho, o Nilton, o Felipe Bastos e o Diego Souza, que amanhã vai ter uma função ainda maior, já que sem o Juninho em campo, ele que vai ter particularmente aí que toda a responsabilidade de criar as jogadas de ataque do Vasco. Na frente, Éder Luiz irregular, mas com essa renovação aí, ficando no Vasco com a cabeça mais tranquila, a torcida espera que ele apresente um futebol melhor. E o Alexandre, que não marcou na última rodada, é um dos artilheiros da competição e grande esperança de gols do Vasco. Para a gente simplificar um pouquinho esse duelo, a gente pegou 2 lances do Vasco, os 2 lances do Diego Souza. O primeiro, para relembrar um pouquinho o confronto do ano passado, no segundo turno, na Arena do Jacaré, uma das melhores apresentações do Diego Souza com a camisa do Vasco. A gente vai conferir aí o terceiro gol, que ele dá um balão no Fábio e aí decreta a goleada vascaína em 7 Lagoas, o Cruzeiro que lutou para não cair. E agora o segundo lance, que pode exemplificar um pouquinho do que pode acontecer amanhã, do que o Cruzeiro precisa ficar atento. Uma rápida tabela com o Alexandre, ele entra na área depois de driblar o Tite no jogo contra o Bahia e faz um belo gol, o segundo da vitória do Vasco sobre o Bahia. Então o Diego Souza, e a esperança do torcedor do Vasco, que deve comparecer em bom número amanhã em São Januário, é que ele repita essas 2 boas atuações. No lado do Cruzeiro, Celso Roth modificou algumas coisas, principalmente no meio de campo e na defesa. Vamos dar uma conferida aqui no Tactical Pad. O Fábio é o goleiro, o Léo, que vinha jogando como zagueiro com o Matheus, foi deslocado para a lateral direita, ele já fez essa função no Grêmio e algumas vezes no próprio Cruzeiro. Com isso, o Vitorino volta ao time titular, o Matheus segue ali como outro zagueiro e o Everton continua na lateral esquerda. No meio de campo, a outra mudança. O Leandro Guerreiro recuperou a vaga, o Tinga não vai jogar, está no banco. Então o Leandro Guerreiro é novamente o primeiro volante titular do Cruzeiro. O Charles segue prestigiado, não foi alterado. O Souza deve ser o titular. O Celso Roth ainda faz mistério, pode colocar o William Magrão, mas a tendência é que o Souza continue e a gente vai explicar o porquê dessa aposta do Souza. E o Montilho na frente, o Montilho que ainda não fez uma grande exibição, mas a gente já vai ver um lance aqui do jogo do ano passado para tentar inspirar o argentino. Na frente, o Fabinho, que chegou de mansinho do Guarani e tem feito bem esse lado direito, fazendo a linha de fundo, entrando na área, tentando ajudar o Wellington Paulista, que fica mais fixo, ele que é o artilheiro do Cruzeiro. Primeiro, para a gente explicar um pouquinho da importância do Souza e por que ele deve ser o titular amanhã, a jogada do gol na partida da semana passada contra o Figueirense, na Arena Independência, o Souza é que inicia a jogada e dá o toque, aí como você confere, para o Wellington Paulista fazer o gol da vitória. Já no outro lance é o Montilho, que ano passado teve uma atuação sensacional aqui em São Januário, na vitória de 3-0 do Cruzeiro sobre o Vasco, aliás, a única do Vasco dentro de casa no campeonato do ano passado, e aí o Montilho dá uma caneta sensacional e ninguém menos do que o mito Dedé. Então, esse lance aí é para inspirar o Montilho e dar esperanças à torcida do Cruzeiro para que a equipe celeste continue invicta na competição e assuma a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, tentei desvendar um pouquinho aqui os mistérios do Cristóvão Borges e do Celso Roth.
pra você, quem que leva esse duelo de amanhã? O Nó Tático volta na semana que vem. Até lá!